Apresentador e jornalista José Luiz da Atena, da TV Bandeirantes, fechou com o PDT para concorrer à Prefeitura de São Paulo em 2024. Vale lembrar que no ano passado, da Atena desistiu da sua candidatura ao Senado. Ao jornal Estado de São Paulo, o presidente do PDT, Carlos Lupe, confirmou que da Atena é o nome da sigla ao cargo na capital paulista. Abre aspas, Lupe, falando, irá fortalecer o nosso partido e nossa causa, pois é um homem comprometido com as causas populares. Fecha aspas. Muito bem. Por falar na Prefeitura de São Paulo, um dos nomes fortes, todo mundo sabe, é o de Guilherme Boulos, segundo deputado federal mais bem votado do país. E a esposa do ministro Fernando Haddad, Ana Estela Haddad, também é cogitada para ser vice de Boulos na chapa do PSOL. Houve um acordo PT e PSOL. Ele receberá apoio do PT porque esse acordo foi chancelado pelo presidente Lula. O PT não lança candidato a prefeito. Ana Estela atualmente ocupa o cargo de secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde. Então nós temos aí da Atena, Boulos, Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, Ricardo Salles se lançando. Vamos ter uma disputa aí bastante acirrada, hein, Alessandro Negão? Se a gente vai levar a sério o debate, eu já excluo o da Atena agora. Entendeu? Para mim, levar a sério o da Atena é a mesma coisa que eu levar a sério o Danilo Gentili para presidente do Brasil. O Danilo Gentili tem mais probabilidade. Mais probabilidade que o da Atena. Concorda. Da Atena toda vez fala que vai se candidatar a alguma coisa, se filia a um partido, fica aquela briga entre partidos, sai nas pesquisas eleitorais, é óbvio que ele vai sair, é óbvio que ele vai estar bem em pesquisa eleitoral, porque ele é famoso, ele está todos os dias na televisão, por horas ele está na televisão. Então é óbvio que... E também no rádio, ele tem um programa no rádio também, então ele vai sempre ficar bem colocado, mas no final das contas eu acho que ele acaba atrapalhando o debate. Hoje, o que nós temos, a não ser que apareça aí depois, nos próximos 2 anos, hoje nós temos 3 nomes. Hoje nós temos Guilherme Boulos, hoje nós temos o Ricardo Nunes e temos o Ricardo Salles. Ricardo Nunes e Ricardo Salles estão disputando o apoio do atual governador Tarcísio. O Ricardo Salles teria o apoio já de imediato do ex-presidente Bolsonaro, da mesma forma que Boulos teria o apoio já imediato do ex-presidente Lula. Eu acredito que o Boulos vai para o segundo turno e é uma coisa que ultimamente eu até ando conversando muito, seja na frente das câmeras, seja fora das câmeras, que é o seguinte... Se o Guilherme Boulos, isso baseado no discurso que eu vi dele essa semana em que ele fala da reforma tributária, o jeito com que ele falou, que ele lembra muito um Lula de 95, 96, parece até um cosplay daquele Lula lá atrás. Se ele pegar esse discurso que ele tem hoje, der uma amaciada nesse discurso dele, eu não duvido nada ele acabar levando aqui em São Paulo, principalmente se houver uma briga entre Ricardo Nunes e Ricardo Salles. Meu querido Bruno Musa, o Alessandro Negão não está pondo fé na candidatura do Datena. Não que ele não tenha potencial, mas que ele não vai manter essa candidatura até o final. Você acha que o Ricardo Salles conseguirá apoio do PL para lançar a sua candidatura quando o PL faz parte da base do governo do Ricardo Nunes e mesmo com esse anúncio antecipado permanece na base? Será que o Ricardo Salles também não corre o risco de ficar candidato dele mesmo? Eu acho que nada mais nos surpreende na política, né? E a gente tem um tempo ainda pela frente, a gente não pode, é impossível cravar, né? As coisas mudam, você vê, a gente estava uma semana do segundo turno presidencial, ninguém sabia de absolutamente nada. Então, vai em linha com as outras pautas que a gente falou aqui anteriores, né? A política é um jogo totalmente de surpresa e nada nos surpreende, seja para positivo ou para negativo. Então, eu acho que ele consegue sim esse apoio, mas de novo, tem tanta água para correr debaixo dessa ponte que qualquer coisa que a gente falar aqui é uma especulação pura. Alexandre Bissoli, o Alessandro Negão, em outros programas, tem dito que o Ricardo Nunes tem um perfil que o paulistano gosta.
Ele é quieto, não gosta de se mostrar muito, de aparecer, não fica se colocando. E, segundo a opinião do Alessandro Negron, ele vem realizando coisas para a periferia. Você acha que ele quietinho pode enfrentar esses gigantes? O Ricardo Salles foi um campeão de votos. O Boulos, segundo deputado federal mais votado do país. O Datena, conhecidíssimo. Para qualquer cargo que ele se candidate, ele sempre será um candidato forte, competitivo. Como é que fica o estilo do Ricardo Nunes, mais discreto e caminhando em direção e fazendo uma composição de partidos num arco de apoio? Capês, primeiro começando com a questão do Datena, que é a primeira do dia, em que pese eu respeitá-lo como apresentador, grande profissional da comunicação, acho que tem seu trabalho e sua competência, mas do ponto de vista da candidatura, isso não é uma notícia, é uma piada, é mais uma, que ele conta a cada eleição. Então, Datena candidato a qualquer coisa, para mim, eu tenho como uma piada, não como uma notícia. Agora, do ponto de vista prático, com quem realmente vai disputar, com quem tem aí a sua intenção, você trouxe uma questão muito interessante. Acho até, como o Negão traz aqui muito bem sua avaliação do perfil do Ricardo, e concordo com ele, mas isso não resolve numa polarização. O então governador Rodrigo Garcia, tentando a candidatura à reeleição, era o governador raiz. E verdade, ele puxou aquilo no jingle, não foi à toa. Rodrigo tinha o perfil do interior de São Paulo, tinha o perfil do gestor, tinha o perfil do político experiente, e me arrisco a dizer que o Rodrigo tinha muito mais experiência política que o próprio Ricardo Nunes, tinha o governo do estado na mão, uma máquina que sabia usar, e não conseguiu ir ao segundo turno diante dessa polarização. Então, ou o prefeito Ricardo Nunes vai conseguir ser o candidato do centro-direita, com apoio do Tarcísio, Bolsonaro e de todos esses políticos, porque o PL não vai dar legenda para o Ricardo Salles, porque o Vinícius Poit não vai conseguir ser candidato, porque Carla Zambelli ou qualquer outro nome que queira surgir não vai viabilizar uma candidatura no centro-direita, ou ele está fadado, no meu ponto de vista, a fazer o mesmo papel que o Rodrigo Garcia fez, ter a máquina na mão e ver as candidaturas polarizadas irem ao segundo turno. E me parece que se o Salles for o candidato do Tarcísio, do ex-presidente Bolsonaro, e o Boulos for o candidato do centro-esquerda, serão esses dois candidatos que estarão no segundo turno, porque será uma reprodução do embate que nós tivemos para governo do estado aqui em São Paulo, mesmo tendo um gestor na máquina, mesmo com toda sua competência, não conseguindo ir ao segundo turno. Bissoli, o Rodrigo Garcia, ele tinha o Tarcísio, que tem o mesmo perfil que ele. O Tarcísio não polarizou. Tanto que o Tarcísio, eu acho que ele foi eleito também por ele não polarizar. Ele veio, lógico, com o apoio do Bolsonaro, mas ele entregou muito durante os últimos 4 anos. E ele tem o perfil... Eu lembro que o Paulo Figueiredo brincava muito isso, falando, nossa, vocês aí de São Paulo gostam do perfil coxinha, né? Que é a cara do Tarcísio. Eu acho que o Rodrigo, se não fosse o Tarcísio, fosse um outro, assim, mais combativo, que nem você está falando, talvez a coisa tivesse ido mais pro lado do Rodrigo Garcia. Tem que lembrar que o Rodrigo Garcia não tinha uma candidatura presidencial forte alavancando a sua candidatura. Mas o Tarcísio ele era muito parecido. Quem que estava apoiado pelo Lula? É o Haddad, né? Você tinha o Haddad apoiado pelo Lula. Você tinha o Tarcísio apoiado pelo Bolsonaro. E o Rodrigo... A meu ver, houve um erro do marketing por dizer nem direita nem esquerda, como dizer nem direita nem esquerda, então é café com leite. Então ele correu o risco. O Tarcísio não veio só pelo Bolsonaro. Não, ele era um ministro muito... Claro. Eu acho o Tarcísio uma pessoa extremamente competente. Pessoal, vamos avançar. É claro que o Tarcísio tem todos os méritos. Mas ele foi o candidato do Bolsonaro. Claro que o Tarcísio é competente, tem todos os méritos, é um excelente gestor e o apoio do Bolsonaro também pesou.